Bora lá para a segunda parte, né? Só que agora vamos calcular a interação entre três cargas nesse caso. E se você prestar bastante atenção, dá para fazer com 4, 5, 6 cargas. Só seguir as mesmas regrinhas aqui, ó. Três partículas carregadas eletricamente são colocadas sobre um triângulo equilátero de lado D igual a 40 cm, conforme a figura abaixo. Qual o módulo da força? E um esboço do vetor força elétrica que atua sobre a carga 3. Então ele quer saber a intensidade da força sobre a carga 3, sobre essa carga aqui, ó. Então eu tenho duas outras cargas interagindo com a carga 3. Para fazer essas contas, para calcular essa intensidade, eu vou fazer separado. Eu vou fazer primeiro entre a carga 1 e a carga 3, depois eu faço entre a carga 2 e a carga 3. Vou fazer como se existisse apenas a carga 1 e a carga 3 no primeiro momento. Vou calcular a força 1, vou chamar de força 1, que é entre carga 1, entre 1 e 3, vou colocar assim. Então bora lá. Para calcular essa força de interação, vou usar a lei de Coulomb, que diz que a força é a constante eletrostática no vácuo, aqui no caso, vezes a carga 1, vezes a carga 3, nesse caso, em módulo, ou seja, não interessa para a gente o sinal, dividido pelo quadrado da distância entre elas. Agora, bora lá. A distância entre elas, ele falou que é um triângulo equilátero, então esse lado é igual a esse, e é igual a esse. Todas as distâncias serão de 40 centímetros. Então, bora lá. Força é igual a constante 9 vezes 10 a nona, vezes a carga 1. A carga 1 está aqui, ó, 5 microcoulomb. A gente sabe que esse mi eu posso trocar por um 10 a menos 6. E aí eu vou ter 5 vezes 10 a menos 6 coulomb, tá? Unidade padrão. Então, 5 vezes 10 a menos 6. Vou fazer a mesma coisa com a carga 3. Vou tirar o mi e acrescentar o 10 a menos 6. Aí vai ficar 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Unidade padrão também. 10 a menos 6. Dividido pela distância entre elas. E aí a distância está 40 centímetros. Não trabalho com centímetros, vou passar isso para metros. E aí vai ficar 40 vezes, no lugar do Czinho, 10 a menos 2 metros. Também unidade padrão, agora dá para trabalhar. 40 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Esse 40 eu posso mudar. Eu posso passar ele para 4, né? Para ficar mais fácil de elevar ao quadrado. E aí esse 40 vezes 10 a menos 2, se eu mudar a vírgula para cá, ó, ele passa a ser 4. Mas como andei com a vírgula aqui uma casa para a esquerda, eu vou ter que mudar o expoente. Era menos 2. Agora vai ser uma casa para a esquerda. Para a esquerda é positivo, uma casa. Menos 2 mais 1, esse 40 vai virar um 4 vezes 10 a menos 1. Então eu vou substituir esse cara por aquilo ali. E aí vai ficar assim, ó. Força resultante é igual, já vou fazer a multiplicação de cima. 9 vezes 5 vezes 2 vai dar 90. Vezes 10 menos 9 menos 6, menos 6. Multiplicação de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes lá de cima. Dividido. Aqui era 40, ficou isso aqui agora, ó, 4. 4 ao quadrado, 16. 10 a menos 1 ao quadrado, né? Vou colocar esse 10 a menos 1 ao quadrado. Quando ele está ao quadrado, ó, o expoente de dentro multiplica o de fora. E esse 10 a menos 1 ao quadrado passa a ser a 10 a menos 2. Já vou substituir por esse 10 a menos 2 para a gente não perder tempo. Bora lá. 10 a menos 2. Peguei a caneta errada. 10 a menos 2. Força é igual a 90 dividido por 16 vezes 10 a menos 6 menos 6 menos 6. Fazendo a continha, 90 dividido por 16 dá 5,6. 5,6 vezes... Aqui em cima, 9 menos 6 com menos 6 vai dar 10 a menos 3. Embaixo sobrou 10 a menos 2. Divisão de bases iguais, eu faço o seguinte, ó. 5,6. Conserva a base. Subtrai os expoentes, ó. O de cima menos o de baixo. Menos com menos vai ficar mais. Menos 3 mais 2, eu tenho que a força é igual a 5,6 vezes 10 a menos 1. Como ficou só um menos 1, se eu quiser tirar ele, eu posso. Para tirar esse menos 1, eu preciso acrescentar 1. Ó. Menos 1 com mais 1
dá 0. E aí o expoente some. Mas só lembrar, ó, eu acrescentei mais 1. Então eu tenho que dar essa vírgula aqui do número 5,6, isso aqui. Mais 1. Mais é para a esquerda, uma casa. Então força é igual a 0,56. A vírgula estava aqui, andou uma para cá, newtons. Agora eu vou fazer a mesma coisinha com a carga 2 e 3. Força 2, vou chamar de força 2, entre 2 e 3 nesse caso. Já vou substituindo, força é igual a 9 vezes 10 a nona, vezes a carga 2, menos 8, a gente sabe que não vai menos 8 para lá, a gente sabe que vai 8, e a gente sabe que não vai esse mi, a gente sabe que vai 10 a menos 6 no lugar dele, então 8 vezes 10 a menos 6, vezes a carga 3, que é 2 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância entre elas. A distância é a mesma da anterior, porque é um triângulo equilátero. A distância é a mesma da anterior, porque é um triângulo equilátero, também é 10 a menos 2. Vou pegar isso aqui, ó. 4 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Então a força é igual a 9 vezes 8 vezes 2. 8 vezes 2, 16. 4 ao quadrado vai dar 16, já sei disso. Então eu vou simplificar esse 8 e esse 2 por esse 4 ao quadrado, que vai virar um 16. E aí vai ficar aqui, ó, 9. Não tem mais ninguém para multiplicar. Isso aqui é um menos 6, galera. Vezes multiplicação de bases iguais, conserva a base. Somos os expoentes. 9 menos 6, menos 6. Dividido. Embaixo sobrou só isso aqui, ó, 10 a menos 1 ao quadrado. Só multiplicar o expoente interno pelo de fora. E aí vai ficar 10 a menos 2. Então força é igual a 9 vezes. Em cima deu 10 a menos 3. Embaixo sobrou um 10 a menos 2. Então vai ficar aqui, ó, divisão de bases iguais, vai ficar força é igual a 9, conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 3 menos o número de baixo, que é o menos 2. Menos que menos vira mais, menos 3 mais 2, então eu tenho que a força é igual a 9 vezes 10 a menos 1. Posso fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado e eu tenho que a força é 0,9 nelsons. E aí calculei as duas forças de interação. Para continuar, lembrando que essa é a força 1 e essa é a força 2. Agora eu preciso somar elas. Para somar elas, aí tem um probleminha. Bora lá. Para somar eu preciso dos vetores. No caso entre a carga 1 e a carga 3, eles estão em repulsão. Esse é o sentido do vetor. E esse vetor vale 0,56 newtons. No caso da carga 3 e a carga 2, a gente tem a atração. Vetor nessa direção. E aí eu tenho que esse vetor vale 0,9 newtons. Para calcular a interação entre eles, eu vou precisar do ângulo entre eles aqui, ó. Porque tem uma regrinha que diz que, ó, que a força resultante é igual a raiz da força 1 mais a força 2, ambos ao quadrado, mais 2 vezes a força 1, vezes a força 2, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Isso tudo é em raiz. Então eu preciso desse cosseno desse ângulo. Aí vocês lembram lá atrás que ele falou que o triângulo é equilátero. Se ele é equilátero, todos os lados são iguais e todos os ângulos também são iguais. Ué, professor, como assim? Como que você sabe que é 60? Porque a soma dos ângulos internos é 180, como são três ângulos iguais, ó, 60 com 60, 120 com mais 60, 180. Então tem que aqui é 60. Aqui eu tenho uma reta. Nessa reta eu tenho a possibilidade de um ângulo total de 180 graus. Como eu já tenho 60, aqui falta o restante para dar 180. Então ali no caso, eu tenho que esse meu ângulo restante é um ângulo de 120 graus. E aí o cosseno de 120 é igual a menos 0,5. Então eu vou substituir os valores que eu tenho. Eu vou ficar que a força resultante é igual a raiz, força 1, 0,56 ao quadrado, mais força 2, 0,9 ao quadrado, mais 2 vezes
a força 1, 0,56, vezes a força 2, 0,9, vezes o cosseno de 120, que é menos 0,5. Resolvendo isso, vamos lá, força resultante é igual a raiz de ponto 56 ao quadrado, é a mesma coisa que ponto 56 vezes ponto 56, que vai dar 0,31. 0,31 mais 0,9 ao quadrado é a mesma coisa que 0,9 vezes 0,9, que vai dar 0,81, mais duas vezes isso aqui tudo, ó. Só lembra, ó, tudo positivo, só que aqui é negativo, então o jogo de sinal, ó, mais e menos, eu sei que isso aqui, ó, não vai ficar positivo, vai ficar negativo. E fazendo essa conta eu vou ter o seguinte, vai ficar assim, ó, 2 vezes ponto 56 vezes ponto 9, isso vai dar aproximadamente 1. 1 vezes ponto 5 dá 0,5, então isso aqui dá menos 0,5. Sendo assim, a força resultante é igual à soma desses dois ali, ó, ponto 31 mais ponto 81, que vai dar 1,12. Deixa eu colocar aqui a raiz. 1,12 menos 0,5. Força resultante é igual a raiz 1,12 menos 0,5 é igual a 0,62. E a raiz de 0,62, força resultante é aproximadamente igual a raiz de ponto 62, que dá 0,78 newtons. Essa é a força resultante. Agora só, a questão dos vetores, que ele pede no exercício lá, se eu voltar, ó, ele pede módulo da força e o esboço do vetor força elétrica que atua sobre a carga. O esboço do vetor força elétrica é isso, ó. Aqui está a carga Q3, ele recebe uma força nessa direção e uma força nessa direção, com um ângulo de 120 graus. Esses são os vetores. A força resultante eu vou trabalhar aqui, ó, com um paralelogramo. Eu vou traçar retas paralelas às forças. Essa reta paralela a essa reta paralela a essa. E vou ligar aqui a origem das forças ao cruzamento entre as duas forças. E aí, fazendo essa ligação, eu tenho esse vetor. Esse vetor é a força resultante. Então, quer dizer que esse 0,78 newtons vai atuar nessa direção aqui, ó, da força resultante. Esse é o vetor força elétrica resultante aqui, ó. Eu posso trocar esse vetor e esse vetor por esse daqui, que passa a ser a força resultante. Uma força resultante, então, de 0,78 newtons. E aí, fechou esse exercício complexo pra caramba. Valeu, foi um prazer. Até a próxima.